Aqui é o Luiz com mais um vídeo no canal e hoje eu vou falar sobre um assunto até um pouco diferente, apesar daqui não ser um canal de investimentos, mas eu quero falar sobre o Bitcoin e eu já quero deixar bem claro que eu não sou especialista em Bitcoin, não invisto em Bitcoin, embora eu tenha um desejo sim de mais para frente diversificar a carteira de investimentos com Bitcoin, utilizando-o como reserva de valor, é a percepção que eu tenho através das pesquisas que eu fiz, né? Assim como o dólar, o euro, algumas moedas que podem sim ser utilizadas como reserva de valor dentro de uma diversificação, né? Então isso pode ser feito. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é que hoje em dia existem muitos bitcoinheiros, vamos dizer assim, né? Pessoas brigando na internet para variar, né? Qualquer assunto hoje, qualquer tema hoje é motivo de debate, é motivo de criar lado A, lado B, enfim. E hoje eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que até difunde muito essa questão do Bitcoin, um recorte que eu assisti, né? E que acabou me inspirando a gravar esse vídeo. O fato concreto é que nos investimentos, eu não sei se você investe, mas nos investimentos, nós não temos como saber o futuro. Quando você investe em ações, quando você investe em fundos imobiliários, quando você investe em tesouro direto, ou qualquer outro tipo de investimento, você não tem como prever o futuro. Então, pelo menos eu trabalho com essa forma, dessa forma, que é justamente você diversificar, você ter um pouquinho de cada coisa para que, se der errado naquele investimento, naquela ação, naquele papel, você tenha outros papéis e aí não vai afetar como um todo, né, como um todo a sua carteira de investimentos. Você não será abalado, porque eu já vi muitas coisas acontecerem no mercado financeiro. Eu já vi, por exemplo, uma alta quando eles estavam descobrindo o Tupi na Petrobras, uma alta muito forte, e as pessoas que estavam operando vendidas, quando eu falo operar vendido, é justamente a pessoa, em vez de comprar um papel, ela vende, esperando que aquele papel caia para ela poder então comprar ou recomprar, né, e assim realizar o seu lucro. Algo que não aconteceu no Tupi, porque quando eu lembro exatamente, existe um termo chamado de gap, né, que é justamente a distância entre a compra e venda, e o gap às vezes ele é muito forte, ele simplesmente, o fechamento do dia anterior não consegue acompanhar ali, né, em termos assim percentuais. Então foi algo realmente impactante que quebrou muita gente, né? As pessoas que não tinham controle de risco, as pessoas que não sabiam ou estavam muito alavancadas, né? Ou seja, estavam operando em posições grandes, elas acabaram quebrando. Então quebrou muita gente, apesar de ser uma alta. Olha só para você ver que interessante, né? As pessoas, principalmente aquelas que operavam algumas operações em opções de ações, que é mais complexo do que operações, né? Já que opções são derivativos. Enfim, eu não vou entrar aqui em todo o termo, porque não é esse o objetivo do vídeo, mas o fato que eu quero trazer para você, né, a reflexão que eu quero trazer é que nessa questão da gente saber exatamente, principalmente nos investimentos, entender aquilo que a gente está operando, né, você entender o funcionamento de como funciona uma ação, opção não, né, opção é instrumento de especulação, basicamente. Mas de repente um tesouro direto, um fundo de investimento imobiliário, tá? E no mercado não existe dinheiro grátis, não existe almoço grátis, tá? Lá é um jogo de soma zero no final do dia, X que entrou e X que saiu, sempre a conta vai bater, não existe dinheiro inventado no mercado, né? E no meio disso então existe o Bitcoin, que é uma criptomoeda basicamente, né? E que, enfim, algumas pessoas dizem que em alguns lugares, em alguns países, são aceitos como moeda de troca, assim como o real. Nós estamos no Brasil, nós utilizamos o dinheiro, né, a espécie, o real, para poder realmente comprar, adquirir coisas, já que o dinheiro é a maneira mais líquida que nós temos para poder negociar as coisas, né? Quando você tem dinheiro, você pode comprar coisas, e aí você vai lá, pode ser através de Pix, né, hoje em dia, que nós utilizamos muito, pode ser através do dinheiro em espécie, enfim, o dinheiro tem esse valor, o real tem esse valor. Ou se você viaja, você compra, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, você vai comprar dólar
porque lá é moeda local, né? Ou se você vai para a Europa, você compra euro, enfim. Então existe toda essa dinâmica. E a criptomoeda, então, é uma moeda, vamos dizer assim, uma moeda virtual, e que em cima dessa moeda virtual, de novo eu quero reforçar, eu não li nada sobre isso, eu apenas acompanho pessoas que falam sobre isso, assisto vídeos, né? Mas o fato é que a criptomoeda, então, alguns dizem que futuramente, né, quem investe nesse ativo, e eu acho, de novo, eu acho que isso pode ser utilizado como moeda, como reserva de valor, né? Você utilizar um percentual bem pequeno do seu patrimônio, você investir, porque caso isso suba da maneira como as pessoas dizem, você possa ter uma pequena participação e assim não perder essa, digamos assim, essa oportunidade, embora eu não gosto de usar essa palavra, porque no mercado não existe oportunidade, né? O mercado ele é lógico, ele é frio, né? Então, e ele é calculista. Então não existe essa questão de oportunidade. Mas existem pessoas que acreditam que o Bitcoin vai subir muito, embora ele já tenha subido bastante, né? E aí elas vão lá e acabam investindo. Não só por essa razão, mas também, e aqui é o fato que eu quero trazer, né? É justamente o tema principal desse vídeo, por questões ideológicas, né? Então nós vemos pessoas que dizem, quando você, por exemplo, quando você investe, poderia trazer outros exemplos, mas eu vou trazer justamente para esse campo ideológico, para poder mostrar para você que quando nós entramos nesse campo, quando nós misturamos regras morais com dinheiro, a gente acaba fazendo uma pequena bagunça, né, de raciocínio. Então, existem algumas pessoas que dizem assim, quando eu invisto numa ação de uma empresa ou tesouro direto, seja na poupança, eu estou financiando o Estado, né, já que o Estado é considerado por algumas pessoas como um ente satânico. Por quê? Porque ele promove várias, digamos assim, coisas imorais, né, várias ações imorais, como, vamos dizer assim, a matança de crianças nos ventres das mães, né, desse tipo. É isso que as pessoas alegam, algumas pessoas alegam, né? O Estado também promoveria, de acordo com essas pessoas, vamos dizer assim, uma negociação não moral com entidades não morais, né, com banditismo, se é que você me entende, enfim. Então existe essa ideologia que move muitas pessoas, né, a questão também da segurança, de você, por exemplo, um pai que acaba se separando ali da família e para poder evitar que o Estado vá para cima dele, que o Estado retire todos os bens dele, então ele estaria utilizando o Bitcoin como uma segurança, né? Algo que ninguém poderia tomar dele, ok? Beleza. Mas quando a gente vai ver na prática, e eu vou trazer dois exemplos apenas, eu poderia trazer mais exemplos, mas inclusive foi esse exemplo, eu vou partir de um recorte que eu vi hoje de uma pessoa que defende o Bitcoin, né, e que diz que ele não tem, essa pessoa não tem casa, e eu também não tenho casa, não tenho casa própria, eu alugo, por exemplo, esse local, ele é alugado, eu sou inquilino, e eu tenho que pagar aluguel todos os meses, e com o aluguel eu preciso pagar também o IPTU, que é o Imposto Territorial Urbano, ok? Esse imposto ele é recolhido de qualquer forma, a partir do momento que a pessoa tem um imóvel. E aí, essa pessoa diz assim que ela não tem imóvel porque se ela tivesse um imóvel próprio, ela estaria pagando o IPTU, que estaria financiando esse Estado satânico, tá? Mas é que vem o problema. Nós precisamos morar em algum lugar, tá? Mesmo que você não tenha imóvel próprio, mesmo que você seja inquilino de algum imóvel, você indiretamente estará pagando IPTU. Inclusive, eu pago o IPTU de forma separada do aluguel do imóvel onde eu usufruo, ok? Eu já estou aqui por mais de, acho que já é o terceiro ano, tá? E eu já tive em outros imóveis, enfim. O que eu quero dizer é que sempre que você paga um aluguel, porque você precisa sim estar em algum lugar, você precisa de um local para morar, né, ou mesmo trabalhar, enfim, você estará contribuindo
indiretamente com o Estado. Não tem como fugir disso. Então, quando algumas pessoas utilizam esse argumento, eu não vou ter imóvel porque estarei financiando um Estado satânico. Esse argumento cai por terra, né? A não ser que a pessoa, sei lá, more, né, seja um cigano, né, vamos dizer assim, né, que mora em cada hora está em um lugar, e mora no campo, enfim. Mas a partir do momento que a gente precisa de um local, e a maioria das pessoas precisam, não tem como fugir disso, né? Então esse argumento ele cai por terra. Outro exemplo que eu quero trazer é o argumento de que quando você investe em ações, e eu quero deixar bem claro aqui, antes de continuar o vídeo, de que eu não sou contra de investir em Bitcoin, tá? Não sou contra. Muito pelo contrário, eu acho que as pessoas devem sim procurar estudar como funciona essa criptomoeda, e vê-la como um tipo de reserva de valor, utilizando de repente 2% do seu patrimônio. Sei lá, por exemplo, você coloca R$ 100 em Bitcoin ou R$ 200. Se der uma alta forte, você estará sendo beneficiado. Se caso cair, né, normal, você perdeu 100, R$ 200, a vida continua. Por quê? Porque você está diversificando. O que eu acho muito perigoso é quando uma pessoa diz que vendeu a casa, vendeu o automóvel, vendeu todos os seus bens para poder colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? E se esse cesto cair, o que vai acontecer é que todos os ovos quebrarão, e aí a pessoa não terá nenhuma nada, né? Porque ela investiu tudo naquilo. Então ela perderá todo o seu patrimônio. Então isso é muito arriscado. Eu estou falando aqui de Bitcoin, mas nós podemos utilizar esse exemplo para qualquer tipo de ativo, seja ações, seja tesouro direto, né? Seja qualquer ativo que contém um risco, porque quando nós investimos em algo, principalmente algo muito volátil como o Bitcoin, nós temos a expectativa de ganho, mas também dentro dessa expectativa de ganho existe a expectativa de perda. E muitas pessoas acabam focando apenas nessa expectativa positiva, sem avaliar os riscos que ela estará correndo, ok? Então esse é o ponto. Mas o exemplo que eu quero trazer aqui, e outro, né, de que como eu falei, que muitas pessoas acabam falando, não, eu não invisto em ações porque eu estou ajudando a financiar esse Estado satânico, né, as empresas vão pagar, vão ajudar a financiar tudo isso e tudo mais. Mas se você parar para pensar, por exemplo, uma pessoa que, vamos pegar aí combustível, né? Nós sabemos que hoje a Petrobras ela tem o monopólio do combustível aqui no Brasil. Então isso significa que mesmo que você não tenha um automóvel, mesmo que você faça uso do transporte público ou mesmo de um Uber, você estará pagando, financiando indiretamente, quando você paga pelo serviço, essas empresas. A Petrobras, por exemplo. Ok? Então não há como fugir. Ou se você tem um automóvel, você, ao abastecer no posto, né, de combustível, você também está, porque você está consumindo um produto de uma empresa, tá? E, por exemplo, a Bolsa de Valores hoje tem mais de 400 empresas listadas lá. Então, em algum momento, a gente vai sim, mesmo que a gente não invista nas ações dessas empresas, mas a partir do momento que a gente compra uma Coca-Cola, por exemplo, a Coca-Cola tem ações, não no Brasil, mas nos Estados Unidos. E quando você consome uma Coca-Cola, indiretamente você está contribuindo para a empresa, né? Porque você está, de certo modo, financiando. Então não há como fugir desse financiamento. Então esse argumento de que se eu investir em ações, se eu investir em tesouro direto, eu estarei contribuindo para esse estado satânico, esse argumento ele cai por terra, a não ser que você viva em Marte, né? Porque aí lá não terá, as empresas serão extra espaciais, vamos dizer assim, né? Enfim, e a gente sabe que isso ainda não é possível, né? Então, por que eu trouxe tudo isso? Para poder, de repente, difamar alguém, difamar os argumentos de alguém? Não. É para que você utilize o seu raciocínio. Porque muitas vezes nós caímos em narrativas devido à nossa emoção, devido à nossa empatia com quem está falando e deixamos de enxergar a realidade. Então, a gente sempre precisa pensar pelos dois lados. Qualquer tipo de conceito que caia a nós, que venha a nós,
nós precisamos pensar assim, porque o nosso cérebro ele funciona assim, né? De modo dialético. Então, quando você começa a, a questionar esses conceitos, muitas vezes abstratos, porque às vezes as pessoas passam as suas mensagens de forma abstrata, né? A comunicação, a linguagem verbal, ela só tem, vamos dizer assim, ela só é válida quando nós encontramos elementos dentro de uma realidade concreta. Porque se a gente apenas fala, né, usando apenas símbolos e significados, nós entramos numa espécie de auto-hipnose, sem encontrar elementos válidos na realidade. Né? Então existem muitos debates que acontecem que acontece que as pessoas ficam presas em símbolos e significados, sem encontrar o referente daquilo que elas estão falando na realidade. Né? Então eu acho que a gente precisa prestar atenção, a gente precisa analisar e trazer esse senso crítico, tá? Porque eu acho que isso é de extrema importância, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, foi apenas para a gente, né, fazer esse exercício aí de pensar um pouco mais, de analisar as coisas, para que a gente possa então melhorar cada vez mais a nossa inteligência, tá? Lembrando que eu não sou perfeito, muito pelo contrário, eu erro demais, muitas coisas, muitas decisões idiotas que eu tomo, tá? Mas eu faço esse esforço de realmente procurar entender como que as coisas funcionam, tá? Eu queria trazer então essa reflexão com você. Se você gostou, deixa aqui embaixo seu comentário, o que você pensa sobre isso. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.